antes de mais nada, galera, Gustavo Henrique, zagueiro que passou pelo Flamengo recentemente, novo reforço do Corinthians, chega nessa quarta-feira a São Paulo para se apresentar ao Timão. E eu vou trazer esse detalhe aqui porque foi uma apuração muito bem feita, modéstia à parte, e a verdade é essa, porque ninguém havia noticiado isso ainda. E o Corinthians contratando o Gustavo Henrique sem compensação financeira, ou seja, de graça, sem pagar ninguém. O jogador chega de graça ao Timão, que vai ser dono de 60% dos direitos econômicos do atleta e assinará contrato de 2 anos com esse jogador. Com isso, o Fenerbahçe da Turquia, ex-equipe de Gustavo Henrique, e quem também era dono de direitos econômicos do zagueiro, e o Valladolid, time espanhol que Gustavo Henrique defendia até a chegada ao Corinthians, vão dividir os outros 40% dos direitos econômicos. Então, o Corinthians contratando esse zagueiro aí, que teve boa passagem pelo Santos, sobretudo. No Flamengo se esperava mais, mas olhando essa operação toda aí, acabou que o Corinthians fez uma boa contratação. Sobre o Flamengo agora, vamos falar sobre De La Cruz, que chegou ao Rio de Janeiro. Já já a gente vai trazer todas as informações. Será que o Joaquim interessa ao Flamengo? Mas vamos falar do De La Cruz, que ele desembarcou, estava previsto para 1h da tarde, teve um certo atraso, apareceu por volta de 2h30 ali no saguão, e em entrevista à Flá TV, ele disse o seguinte: muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros, estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também, passar uma equipe tão grande como o Flamengo, estamos muito contentes. E ele foi questionado sobre a relação dele com Arrascaeta e Varela, os outros uruguaios que são do elenco do Flamengo, e ele disse: falei com o Georgian, que no caso é o Arrascaeta, e com o Gui, que é o Varela, que ele se chama Guilherme Varela. Me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. Então, Arrascaeta e Varela ajudaram bastante. Você tem um minutinho? O Flamengo nessa contratação do De La Cruz, que ainda não tem número definido, tá? Perguntei a Marcos Braz, mas nenhum número definido ainda, para o meia uruguaio. Lembrando que ele pode ter mais um companheiro uruguaio no time do Flamengo, porque o Vina ainda está na mira do Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, vamos falar sobre Joaquim, zagueiro do Santos, que, segundo o GE.com, que acompanha o dia a dia do Santos, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Em cima dessa informação do GE, eu fui apurar para trazer aquilo que eu, Vene Casagrande, apurei. Primeiro, o empresário do jogador, Luizinho Piracicaba, negou a informação, falou que não procede, que o Flamengo em nenhum momento entrou em contato, que não tem negociação, que o Flamengo não ligou para ele, nem para o jogador, nem para o Santos, para questionar a situação, apurar a situação do Joaquim. E aí liguei também para uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo, que no caso é o Marcos Braz, que é o vice-presidente, é quem está à frente ali das negociações do Flamengo. E a resposta dele foi curta e grossa: Vene, o zagueiro que queremos é o Léo Ortiz, o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Aí eu fui, questionei novamente: então o Joaquim fora? Ele foi e respondeu: o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Faz total sentido, gente, sabe por quê? Para tirar o Joaquim do Santos não seria de graça. O Joaquim está nos planos do Santos para disputar a Série B, porque o salário dele, teoricamente, ele não precisou reduzir. Lá está tendo essa situação de jogadores reduzindo salário, quem não quer reduzir salário está fora dos planos, enfim. O Joaquim está nos planos do Santos, segundo o próprio empresário. O Marcos Braz disse que o zagueiro que o Flamengo está tentando contratar é o Léo Ortiz. Então, pelo visto, não procede. Eu só estou apenas trazendo aquela informação que eu apurei para trazer para vocês, porque toda vez que alguém publica algo, eu tenho que apurar. Quando se confirma, a gente dá aqui a informação também. E aí, eu aproveitei a conversa, porque é difícil falar com o Marcos Braz, e questionei sobre outros assuntos. Inclusive, perguntei sobre o Léo Ortiz, como é que está a situação, e ele falou: Vene, a nossa proposta continua na mesa. A gente tem interesse em ter o Léo Ortiz, a nossa proposta continua na mesa. Óbvio que a resposta, isso não foi ele que me falou, isso eu apurei. O Flamengo, quando entrou na negociação com o Léo Ortiz, a resposta que o Flamengo teve do empresário do jogador é que tinham combinado do Red Bull Bragantino com o empresário, com o jogador, que se chegasse uma proposta de um determinado valor, o Red Bull iria vender o jogador. Mas, quando foi o Flamengo que chegou ao valor da proposta, aí o Red Bull Bragantino foi e subiu a pedida para 10 milhões de euros. Algo que o Flamengo não vai pagar. O Flamengo mantém a proposta feita anteriormente,
entre 4 e 5 milhões de euros, poderia até chegar a 6, essa é a informação que eu tenho, mas o Red Bull Bragantino não quer vender o Léo Ortiz para o Flamengo, ou melhor, até quer, pelo valor pedido de 10 milhões de euros. Esse valor o Flamengo não vai pagar, isso está resolvido. Eu acho que, no fim das contas, o empresário, que é o Pitombeira, vai chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino para conseguir a liberação do jogador para o Flamengo. E aí eu questionei, então vocês continuam tentando? Sim, o Marcos Braz garantiu o nosso jogador, o nosso zagueiro que a gente quer nesse momento é o Léo Ortiz. E não tem isso de plano A e plano B, porque ele mesmo me explicou também. A partir do momento que você bota um jogador, classifica um jogador como plano A e não vem esse jogador e vem outro, parece que esse jogador só veio porque o outro não veio. Faz sentido, é meio que você, entre aspas, desvaloriza um atleta que possa ser contratado futuramente pelo Flamengo. Então, Léo Ortiz continua na mira do Flamengo, o Flamengo continua tentando a contratação desse jogador e o Joaquim, a priori, não está na mira do Flamengo. E aí aproveitei na conversa para perguntar sobre o Vina. E a situação é a mesma. A Roma está ganhando tempo. A resposta que o Flamengo tem, e na verdade é até um achismo do Flamengo, que como está no começo da janela de transferência, a Roma vai ganhando tempo, vai cozinhando a situação. Então, o Flamengo espera também por esse jogador. Não é plano A, acabei de explicar para vocês, o Flamengo quer o Vina, entende que o Vina é o jogador, o Tite quer o Vina, já ligou para o Vina algumas vezes. Então o Flamengo vai ter paciência tanto com o Léo Ortiz quanto com o Vina. Paciência maior do que tida anteriormente em outras janelas de transferência. Então o Flamengo vai buscar a contratação desses dois jogadores, continua buscando, continua esperando, entre aspas, essa situação, não tem pressa e quer o Léo Ortiz e quer o Vina. E aí questionei também sobre Evander. A resposta que eu tive é: Flamengo fez proposta para comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do meia Evander junto ao Portland, da MLS dos Estados Unidos. E o Flamengo aguarda essa resposta. O Flamengo continua tentando a contratação de Evander, não desistiu dessa contratação. Repito, o Flamengo fez a proposta de comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do atleta. Qual o valor? Obviamente eu perguntei, mas aí o Marcos Braz não quis abrir. A situação do Luiz Henrique junto ao Betis. O Marcos Braz me explicou que o entendimento é que o Betis está fazendo a mesma coisa que a Roma no caso do Vina. Tendo paciência, começo de janela de transferência, isso é verdade. Eu conversei com o dirigente do Betis e ele mesmo me disse: Vene, não temos pressa para resolver a situação. Estamos no começo da janela de transferência, nossa prioridade é por venda. Flamengo, Fluminense e Corinthians fizeram proposta por empréstimo. A melhor proposta foi a do Corinthians, dentre esses três clubes brasileiros, porque é por obrigação de compra se ele disputar pelo menos 70% das partidas. Então, por isso que a proposta de compra, a proposta do Corinthians foi melhor em relação à do Flamengo e do Fluminense. Então, eu tendo a pensar que a lateral direita era um lugar que o Flamengo talvez precisasse reforçar. Embora tenha Varela, Mateuzinho e Wesley, é um jogador que é uma posição que nenhum dos três se firmou completamente ali. Talvez, se o Flamengo conseguisse encontrar um bom jogador no mercado, eu acho que seria de bom tom, não? Não. Eu acho que o Flamengo hoje é o time mais comprador do Brasil, né? E ele tenta mapear o mercado, principalmente interno, para poder se fortalecer com as melhores peças que aparecem. Mas onde tem um lateral direito, Alex? Não é especial, né? Hein? Especial. É difícil. Difícil. Você não tem... Olha para a seleção brasileira. Sim. Nós convocamos o Emerson menino Royal e o menino Igor. do Girona. Isso. Igor. É Igor? Ian Couto, do Girona. Né? A gente não tem essa rotatividade, tem uma unanimidade de laterais direitos. Né? Você vê o Fagner lá, 200 anos no Corinthians, e não tem uma peça de reposição. E se você for buscar em outros times grandes no Brasil, você também não tem uma sumidade. Né? Você fala, não, esse é o cara. É uma posição difícil. Então é muito difícil você achar um lateral direito. Eu acho que o Flamengo ainda pode investir muito no Wesley. Eu gosto muito do Wesley, ele tem um poder ofensivo muito bom. Sim. É um moleque de personalidade, é um moleque que não tem medo de encarar o jogo. Agora, obviamente, é um menino ainda. E o Alex sabe muito bem, né, Alex? Essas posições de marcação, né, defensivas,
os atletas demoram um pouco mais a maturar. Eles têm que entender um pouco mais o jogo, a tática, o sistema defensivo, as coberturas, a hora de subir e descer. Isso aos poucos. E por isso é difícil você achar jogadores jovens nesse tipo de posição que tem uma maturidade grande para entrar com 19, 18 anos, que tem o Wesley, e fala assim, não, agora é titular absoluto. Mas eu acho que ele tem um caminho bom pela frente, é só ele entender e o Tite vai fazer muito bem a ele. Mas isso, acho que o que causa, Roger e Felipe, é a questão da condição financeira. Então te faz realmente abrir esse leque, essa visão para falar, poxa, eu quero alguém de repente mais pronto do que esses meninos. Eu também vejo o Mateuzinho como, um ótimo jogador para estar ali. Porque o time do Flamengo já é muito estrelar, assim, sabe? Então, e trabalhando com o Tite, eles vão aprender ainda mais como que é jogar nessa linha de 4, o que é ser um coadjuvante importante que eles podem ser. E eu concordo contigo do Wesley também, cara. Eu acho um nome... Não vai ser fácil encontrar no mercado. Se você consegue dar mais uma moldada dessa no Wesley, ele vai te ajudar, porque o restante do time sobra muito, né, cara? Mas a condição financeira é muito boa. É por então isso, você tá sempre olhando pro jardim vizinho, procurando algo. O problema é que no jardim vizinho também não tem, né? Mas é por isso. Não tem. E moral que você vai dar, de repente, para esses meninos que você tá procurando o tempo todo no mercado, não é legal, né, cara? Em relação ao Rodrigo Caio e ao Felipe, obviamente, quando sai uma peça você tenta repor, mas são posições sem tanta urgência. Porque você tem o Ayrton Lucas, que é titular, e você tem ali alguns zagueiros bons no Flamengo. Você tem Pablo, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira ainda. Léo Pereira. E aí, quarteto ainda. Tá de olho no Léo Ortiz, o Joaquim. Uma novela, né? E outra coisa, molecada da base. Daqui a pouco você tem 4 zagueiros importantes, pra que você quer É porque eu não sei se o Davi Luiz vai ficar, tem uma questão se vai, se o contrato, fica, se renova, né? Automaticamente. Automaticamente, né? Mas, cara, você tem 4 jogadores experientes e bons, pra que contratar um quinto e não botar um moleque ou 2 pra aprender com essa rapaziada aqui? Pra amadurecer, pra ver como é que os caras jogam, pra treinar no dia a dia, pra receber informações do Tite. Daqui a pouco um sai, você já tem um pronto aqui pra ser do segundo, terceiro reserva. Não precisa, senão vai virar o Real Madrid do Brasil, porque você quer comprar realmente tudo em vez de você. E aí, né, às vezes, não é nem para utilizar, é para não deixar ir pro rival. Pro rival, para não fortalecer aí o rival. Nesse ponto, tá certo o Red Bull Bragantino e falar do Ortiz. É uma peça importantíssima para ele. Ele não tem necessidade financeira. Não. E o Joaquim, lógico, também, que é outro grande nome que surgiu no Santos. Para fechar sobre Flamengo, Alex, aparentemente a situação do Thiago Maia, se acontecer o negócio, eu acho que é bom para todo mundo, né? O Thiago Maia tende a perder um pouco de espaço, né, com a chegada também do De La Cruz, que vem a fortalecer ainda mais o meio-campo do Flamengo. O De La Cruz, se a gente pensar na última temporada no River, ele jogou como segundo homem de meio-campo, então é mais um para brigar ali na posição dele, né? E o Flamengo já tem Alan, né, que deve se recuperar esse ano. Imagino que vai fazer um ano muito melhor em 2023. Sofreu com uma lesão nas costas que o tirou 4, 5 meses do futebol na última temporada. E tem Pulgar, né? Gerson pode jogar ali, então, De La Cruz que pode jogar ali. 4 nomes, pelo menos, ali para a posição de volante, caso o De La Cruz... Vitor Hugo também. Também pode jogar por ali. Parte do processo de remodelação, que não tem nada de anormal, né? Desse time vitorioso do Flamengo. E o Thiago Maia ainda ele cabe em muitos desses times pro Brasil. E tá certo ele de procurar. Surgindo a oportunidade como é do Inter, no caso, se tiver esse entendimento de clubes... É uma baita oportunidade, um clube que também está se montando muito bem, que já tem uma base bacana, interessante, e ele vai poder ser feliz em outro lugar, poder de repente jogar mais. Só lembrando um ponto importante do Flamengo na temporada, é que o Flamengo, durante a Copa América, e a gente está falando de 30 e poucos dias, 40, ele pode perder 5 jogadores titulares, aí 4, 5 jogadores titulares. Arrascaeta, De La Cruz, e aí a gente está falando, e aí, se você for ver, quantos jogos são? São 9. 9 jogos. 9 jogos a gente está falando... Claro que assim, se o Brasil for eliminado mais cedo, não sei o que, mas se for até a final... Brasil, não estamos falando só do Brasil, estamos falando do Chile, do Uruguai. Isso. Né? Mas se um time que tem jogadores daqui do Flamengo, por exemplo, for do começo até o final, são 9 jogos. Então, 9 jogos é uma boa parte do campeonato. Se a gente arredondar para 38, é isso. E ainda tem jogadores que ele vai conseguir fazer essa troca. Como moeda de troca diretamente, vai envolver dinheiro de entrada e hoje virou para o Flamengo... Uma certa facilidade pela competência deles, porque ele tem dinheiro em caixa, tem condição, tem ativo dentro interessante para você fazer esse tipo de movimento, né? Você sabe que a gente estava falando de volante aqui, né? E esse assunto ficou meio delicado no Corinthians. É muito querida, viu?
Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, as informações é o seguinte, né? Marco Braz revela detalhes da negociação do Flamengo por Léo Ortiz. Então vamos ver aqui, né, a informação, como já dito também pelo Vene Casagrande. O Léo Ortiz aceitou a proposta do Flamengo, mas espera acordo com Red Bull Bragantino. O Flamengo anunciou até o momento apenas Nicolas de la Cruz como reforço para a temporada de 2024. No entanto, a diretoria negocia a chegada de outros jogadores no elenco rubro-negro. Dessa forma, o vice-presidente Marco Braz revelou como andam as tratativas pelo zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Abre aspas, o Flamengo conversou né, primeiro com o jogador e entende que pelos valores que a gente fez, a proposta poderia sair. A gente está esperando a decisão de quem tem que decidir, né? Explicou o Marco Braz nesta terça-feira, dia 9. A situação de Léo Ortiz é o seguinte, né? Que o jogador aceitou sim a transferência para o Flamengo e a dificuldade maior trata-se aí, né, do Red Bull Bragantino. Isso porque o Red Bull Bragantino falou que se chegasse a uma proposta de 6 milhões de euros, liberaria o jogador. E agora ele está pedindo aí, pessoal, cerca de 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais na cotação atual, né? Então, vale a pena o Flamengo pagar 64 milhões de reais pelo Léo Ortiz? Comente aqui e deixa a sua opinião. Também, né, o Flamengo negocia aí com outros jogadores. Além da situação de Léo Ortiz, o Flamengo negocia com outros jogadores para reforçar o elenco de 2024. São eles, Juninho Capixaba, também do Red Bull Bragantino, Matias Vinha da Roma, da Itália, Evander, né, do time dos Estados Unidos, Luiz Henrique do Real Betis. Entretanto, o Mascherino ainda não chegou a nenhum desfecho com esses atletas, né? Então, assim, o Flamengo está tentando, né, as contratações, mas está tendo aí uma pequena dificuldade por conta dos clubes, né? Nem é por conta do Flamengo, é por conta dos clubes aí que botam a pedida e quando o Flamengo chega para comprar, eles estão aumentando aí o valor de negócio dos seus jogadores. Agora, pessoal, eu quero fazer uma perguntinha aqui rapidinho para vocês, né? O Flamengo realmente precisa reforçar a lateral esquerda ou precisa reforçar mais a lateral direita? Deixa aí nos comentários a sua opinião, né? Então, as conversas, pessoal, com Léo Ortiz e Matias Vinha já está praticamente assim, com os jogadores Flamengo e jogadores, já foi dado um ok. Os jogadores, inclusive, empresário do Matias Vinha falou, não, ele quer jogar no Flamengo. Léo Ortiz falou que queria jogar no Flamengo e a pendência, a demora, né, fica aí por conta dos clubes. No caso, tanto o Red Bull Bragantino, que está dificultando, como a Roma, que está aí, né, também dificultando a transferência dos jogadores. Mas ambas as partes, jogadores e Flamengo, já estão tudo certo, né? Eles mostraram interesse e quer jogar no Flamengo. Já a situação do Joaquim dos Santos, né, Marco Braz acabou revelando aí também que o Flamengo não tem interesse, pode ser assim, um interesse pelo Joaquim, um plano B. Ah, não vai vir Léo Ortiz, não vem, então vamos trazer Joaquim, né? Então, eu já comento aqui, torcedores, a sua opinião. Realmente o Flamengo precisa trazer Joaquim. Se não for o Léo Ortiz, o Flamengo precisa trazer o Joaquim. Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Essas aqui foram as nossas informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe, comente bastante. E lembrando, pessoal, vamos ver se a gente consegue bater novamente a meta aí de 100 likes. 100 likes nesse vídeo. Conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E agora eu conto com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, no demais é isso aí, lembrando, tem um botão vermelho, um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então, clica no botão, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente. E lembrando, amassa o dedo aí no like pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Eu conto com a sua ajuda, meus amigos e minhas amigas. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso querido Flamengo, combinado? Então, no demais é isso aí e até os próximos vídeos.